Olá, tudo bem? Muito obrigado. Você entrou novamente no nosso canal, no canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Meu nome é Paulo Souza e nós estaremos hoje abordando o tema sobre Saulo de Tarso. Venha comigo no assunto de hoje. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de dar o seu like, compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Você estará ajudando outras pessoas e estará nos ajudando também a divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Venha comigo! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Saulo de Tarso, que posteriormente foi chamado de Paulo, o grande apóstolo, o maior pastor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário de todo o Novo Testamento. O homem que mais influenciou a cultura ocidental. Um homem que morreu pobre, abandonado, velho e cheio de cicatrizes. E à luz de Filipenses capítulo 3 e o verso 5, nós lemos o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linha de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus e quanto à lei, fariseu. Segundo esse texto das Escrituras, tudo indica que Paulo, pelas expressões usadas, ele não era um judeu de segunda classe, uma espécie de um prosélito. Prosélito era uma pessoa de uma outra nacionalidade que adentrava o judaísmo através de certas cerimônias. Ele está dizendo aqui claramente, fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, era um ritual que todo o jovem, a criança, depois aos 8 dias passava, que era cortar lá a pelezinha do pênis da criança, era uma espécie de um batismo judaico. Então ele havia passado por todos esses rituais, hebreus de hebreus, quanto a religião fariseu, que era uma espécie de um partido político dentro do judaísmo que cumpria estritamente, detalhadamente a lei. Ele estava dizendo: olha, eu não sou um judeu de segunda classe, eu sou um judeu de puro sangue, da tribo de Benjamim, que era a tribo de elite, uma das tribos mais importantes das 12 tribos de Israel. E era conhecido como Saulo de Tarso, porque havia nascido em Tarso, que era na época a capital da Cilícia, hoje a atual Turquia, que era um dos centros da cultura grega naqueles dias, uma cidade universitária, poderíamos assim dizer. E tudo indica que ele foi muito jovem ainda para Jerusalém, mandado por seus pais. Em Gálatas capítulo 1, verso 14, ele dá a entender que ele sobressaía aos demais da sua idade. Era uma espécie de um superdotado. Tornou-se uma pessoa extremamente culta. Alguns comentaristas mencionam que ele falava pelo menos umas 7 idiomas. Ele era um poliglota, né? Glosa do grego, quer dizer língua, muitas línguas que ele falava. Um homem extremamente preparado, trafegava, portanto, com muita desenvoltura os corredores do saber humano. Um homem muito preparado. Quando ele chegou em Atenas, capital intelectual do mundo naqueles dias, terra de Péricles, terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele discute ali com os filósofos estoicos, ele debate com eles sobre as escrituras sagradas. E este homem culto, esse homem preparado, se transformou no terror do cristianismo em seus dias. O maior perseguidor da igreja cristã em seus dias, Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 9, verso 1, as escrituras nos dizem claramente: Saulo respirando, segundo o texto bíblico, respirando ameaça e morte contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que esse termo no grego
dá a entender como se fosse uma fera selvagem caindo sobre sua presa. É assim que, na verdade, é descrito o apóstolo São Paulo, ou no caso Saulo de Tarso, uma fera selvagem, segundo o pastor Hernandes. Interessante que ele mesmo, o próprio Paulo agora, se descrevendo a sua própria pessoa, em 1 Timóteo capítulo 1:13, ele declara que ele era como um blasfemo, perseguidor e insolente. São palavras que ele mesmo descreve sobre si mesmo. Blasfemo, insolente e perseguidor. Em Gálatas capítulo 1, verso 3, diz que ele devastou a igreja. Devastou, essa é a expressão bíblica. Devastação. Atos dos Apóstolos capítulo 8, verso 3, diz que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para fora e os colocava na prisão. E assim assolava a igreja, diz o texto das Escrituras. Veja que homem realmente cruel, perverso, era Saulo de Tarso. Atos 9, 21 diz que ele exterminava os cristãos. Veja bem, exterminar não é prender, exterminar não é surrar apenas, mas é matar. Ele matava os cristãos. Portanto, era um assassino truculento, uma espécie de um serial killer. Em Atos 22:4 diz que ele perseguia a religião do caminho, que era o cristianismo, até a morte. Até a morte, o texto é muito claro. E a perseguição não era só contra os cristãos, mas contra a religião dos cristãos. Havia um ódio no coração de Saulo de Tarso contra o Cristo e o cristianismo, e os seguidores de Cristo. Em Atos 26:9 diz que ele entendia que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Veja bem, é uma perseguição contra o próprio Jesus, o Jesus de Nazaré, contra o nome de Jesus. De maneira que a perseguição dele não era só contra os cristãos, contra a religião dos cristãos, mas contra o Deus dos cristãos, que era Jesus. Em Atos 26:10 diz que ele perseguia muitos cristãos e dava voto na morte destes cristãos. Então não só matava, mas mandava matar os cristãos. Em Atos 26:11 diz que ele entrava nas sinagogas, quer dizer, não havia lugar sagrado para ele. Ele penetrava em lugares sagrados para prender os cristãos e continuar sua obra de destruição. E as Escrituras nos informam que até por cidades estrangeiras ele saía do próprio país dele para continuar perseguindo estes cristãos. Veja que ódio havia no coração de Saulo de Tarso. No entanto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele vai a Damasco, ele recebe carta liberando ele para continuar sua obra de extermínio. E ele então vai para Damasco, com o objetivo de perseguir os cristãos nessa localidade. No entanto, no meio do caminho, segundo a Bíblia, ocorre um encontro de Jesus com Saulo de Tarso. Uma luz sobrenatural aparece e Jesus aparece pessoalmente para ele. Veja bem, outros homens não poderiam fazer uma obra no coração de Saulo de Tarso. Ele viu o discurso de Estevão. Ele segurou as roupas de Estevão enquanto ele era apedrejado. Estevão, guiado pelo Espírito Santo, que viu o céu aberto, viu Jesus à direita do Pai. O Espírito Santo estava sobre ele e Saulo presenciou tudo, mas seu coração não foi tocado. Jesus teve que intervir pessoalmente na vida desse homem duro, perseguidor da igreja cristã. Sim, meu amigo, os maiores milagres que Deus operou nas Escrituras não foi o mar que se abriu, o mar vermelho que se abriu, que eles passaram a pés secos, a pés enxutos. Não foi a cura do leproso, não foi a ressurreição de Lázaro. O maior milagre que Deus pode operar é entrar num coração duro, num coração fechado, num coração perverso e desmanchar este coração e fazer com que esse coração se quebrante em sua presença. E foi o que Deus fez, Jesus fez no coração de Saulo de Tarso. E o texto bíblico nos diz claramente, lá em Atos 9, que ele caindo por terra, algumas pessoas interpretam que ele caiu do cavalo, embora as Escrituras não mencionam cavalo nenhum.
Mas é possível que ele estivesse num cavalo, né? Isso não é problema. Mas ele caiu por terra, segundo as Escrituras, diante da visão celestial que ele teve. Aquele homem que antes confiava em si mesmo, agora estava com o rosto no pó da presença do Todo-Poderoso. Envergonhado e humilhado, agora estava no chão. E esse homem teve que cair para poder se levantar. E às vezes Deus permite a nossa queda para nós nos levantarmos de novo. Então não interprete, amigo, às vezes a sua queda, a sua derrocada como uma maldição, mas pode ser justamente o prelúdio de uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Então ele permite às vezes a nossa queda também. Saulo teve que cair para poder se levantar agora como um novo homem, redimido, transformado, convertido na presença de Jesus. Este homem, segundo a Bíblia, ficou cego. E às vezes Deus permite que a gente fique cego para podermos enxergar melhor depois. Deus permite às vezes a cegueira na nossa vida, para que em um dado momento Ele possa abrir os nossos olhos para enxergarmos com muito mais clareza do que antes. E assim aconteceu com Saulo de Tarso, ficou cego para poder agora ver com verdade, com realidade, o que se desdobrava diante dele. E esse Saulo de Tarso se transforma no grande homem de Deus, o grande Paulo da Bíblia, o grande milagre da Bíblia. Se transformou no maior instrumento de Deus no Novo Testamento, o homem que mais viajou, o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Aquele Saulo orgulhoso, cheio de si, agora desapareceu completamente. Em Gálatas 2:20 ele diz: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, segundo as palavras dele. Já não sou mais eu, agora eu pertenço a Cristo, pertenço a Jesus. E Deus, falando com Ananias, você vai lá e ora por Saulo, agora vai se chamar de Paulo, porque Deus declarou claramente para Ananias, dizendo: ó, porque ele para mim será um vaso escolhido, e lhe mostrarei o quanto importa ele sofrer por meu nome. Pelo meu nome. Foi um tição tirado do fogo, uma brasa tirada do fogo, do fogo do inimigo. Deus tira aquela brasa do fogo do inimigo para usá-lo como uma brasa poderosa nas suas mãos. E a partir daí, a história de Saulo se transforma no grande Paulo, e a sua história realmente muda completamente. À luz de 1 Coríntios, à luz de 2 Coríntios, capítulo 11, os versos 24 a 29, ele próprio declara alguns dos seus sofrimentos. Ele diz: por 3 vezes fui castigado com varas, cerca de 180 varadas ele levou, né? Dilacerou suas costas, cortou suas costas. Foi apedrejado e jogado morto na estrada, mas sobreviveu. Então levou chuvas saraivadas de pedra, que com certeza trouxeram muitas cicatrizes no seu corpo. Ele mesmo menciona que passou por naufrágios, uma noite e um dia na voragem do mar, uma noite e um dia sofrendo o frio, a hipotermia, o calor terrível do dia, em destroços de navios. Passou por momentos difíceis realmente. Declara que passou fome, frio, nudez, por amor a Cristo agora. O homem que mais levou pessoas aos pés do Senhor Jesus no Novo Testamento. Interessante que Paulo não era um homem tão saudável assim. Tudo indica que ele era um homem doente, que tinha problemas de saúde. A Bíblia declara que ele tinha o que ele chamava de um espinho na carne. Há muitas teorias sobre o espinho na carne, mas eu vou defender aqui a minha tese. O que seria esse espinho na carne de Paulo? Não quero me colocar como dono da verdade, alguém pode até refutar o meu argumento, e eu estou aberto a reconhecer se eu estiver errado, mas no meu entender, o espinho na carne de Paulo era uma doença que ele tinha nos seus olhos. Nós vamos ler alguns versos bíblicos que possivelmente comprovam isso. E o primeiro texto que eu leio está, portanto, em 2 Coríntios, capítulo 12, os versos 7 até o verso 10, onde nos diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele declara neste capítulo que teve uma visão celestial, que ele subiu ao 3º céu. Ele disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi só uma visão que ele teve. E ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem proferir. E para que ele não se ensoberbecesse, sentisse assim o maioral, o rei da cocada, ele próprio diz que foi posto um espinho na carne dele para refrear os seus impulsos, seus orgulhos pessoais. E é chamado aqui de um espinho na carne. Então, que espinho na carne seria este? Que Paulo pediu que Deus o afastasse 3 vezes, pediu, e Deus disse: não vou te afastar, não vou afastar o espinho na carne, eu vou te dar forças para suportar o que você está enfrentando, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No livro de Gálatas, capítulo 4, dos versos 12 ao verso 15, há um texto que traz luz sobre esse tema. Observe a leitura do texto, que diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar, ou para me dar. Veja só o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz claramente: olha, eu preguei o Evangelho para vocês pela primeira vez por causa de uma enfermidade física minha. E vocês agiram tão bem comigo. Vocês me receberam como se eu fosse um anjo. E ele dá a entender que a aparência dele não era das melhores. E ele chega a dizer o seguinte: olha, se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os olhos de vocês e vocês teriam me dado os olhos de vocês. O que ele está dizendo aqui? Quando ele teve a visão de Jesus na estrada de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou cego. Depois, quando Ananias ora, a Bíblia diz que umas escamas caíram dos seus olhos, mas ele ficou sequelado. Tudo indica que certas inflamações, certas secreções saíam dos olhos dele. E ele diz claramente aqui aos Gálatas: olha, vocês poderiam ter me rejeitado por causa da minha aparência, mas vocês me receberam como se fosse um anjo de Deus. E dizem mais: se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os olhos de vocês e teriam dado para mim. Então o problema dele era onde? Tudo indica que era nos olhos. Problema sério nos olhos. Nós vamos ver outros textos que colaboram para isso. No livro de Atos, capítulo 23, versículo 1 até o verso 5, tem um texto revelador, que diz-nos o seguinte, leia contigo. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo.
Veja bem, Paulo conhecia um sumo sacerdote. Ele era fariseu, conhecia as vestes, talares de um sumo sacerdote. E agora ele faz um pronunciamento e alguém cutuca ele. Paulo está falando contra o sumo sacerdote. Ele diz, não, irmãos, desculpe, eu não sabia que era um sumo sacerdote. Porque está escrito, não levantarás a voz contra o ungido do teu povo, enfim. E ele chama esse sumo sacerdote de parede branqueada. O que significa isso? Que ele não estava enxergando direito. Ele olhou de longe, viu aquele homem vestido de branco, não conseguiu identificar muito bem quem era, e dizer, tu aí, ô parede branqueada. E alguém diz, não, Paulo, é sumo sacerdote. Opa, desculpa, não sabia que era sumo sacerdote. Porque tudo indica, amigos, que ele não estava enxergando muito bem, sequelas que ficaram na vida dele, depois da visão na estrada de Damasco, era o espinho na carne que ele enfrentava. Inclusive, as cartas de Paulo, não foi ele que escreveu, ele tinha secretários. Ele, no final de suas cartas, diz, olha com que letras grandes vos escrevo do meu próprio punho. Este é o sinal, mostrando que ele estava aprovando aquela carta que algum secretário estava escrevendo enquanto ele digitava, porque tinha problemas nos olhos, problemas de visão. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, menciona algo extremamente interessante a respeito de Paulo. Diz o seguinte, as cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Escreve muito bem, mas a presença pessoal dele é fraca. Talvez o aspecto físico dele não fosse dos melhores. Tudo indica que Paulo não era aquele homem cheguei, aquele homem que onde chegava todos olhavam, todos admiravam. Não, a presença física dele não era das melhores. Uma obra chamada Atos de Paulo em Tecla, datada mais ou menos lá pelo ano 160, 180 depois de Cristo, os arqueólogos encontraram esse material, faz uma descrição do apóstolo São Paulo. Observe só a descrição. Que ele era calvo, pernas arqueadas, constituição forte, pequena estatura, baixinho portanto, sobrancelhas cerradas, uma sobrancelha emendava na outra, e nariz avantajado. Isso não é o quadro de um homem bonito, pernas arqueadas, careca, sobrancelha cerrada, nariz avantajado. É de um homem feio, um homem com problemas físicos. Esse era o grande apóstolo São Paulo, que a Bíblia menciona, o maior pregador do Evangelho no Novo Testamento. Aí, meus amigos, chega o ano 64 depois de Cristo. O imperador Nero incendeia Roma. Queria construir uma outra cidade, uma cidade chamada Nerópolis, em homenagem a ele próprio. E ele então, às escondidas, coloca fogo em Roma e ele culpa os cristãos como sendo aqueles que haviam incendiado Roma. E agora os cristãos começam a ser presos, mortos, assassinados, alguns a pauladas, outros crucificados e queimados como tochas em Roma. No momento, Paulo é o maior expoente do cristianismo em Roma. É o líder do cristianismo naquela região. E ele agora é caçado, é preso e colocado em uma prisão. Não tem tempo nem mesmo de pegar seus objetos pessoais. É levado para uma prisão escura e úmida, uma prisão insalubre, de onde só se saía morto, leproso ou para o martírio. Ali estava o grande homem de Deus, Paulo, agora. Ele enfrenta alguns dramas, segundo a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca que ele enfrenta agora alguns dramas, Paulo, um deles é a solidão. Ele escreve, vem ter comigo, Tito, ele sente o abandono, Demas me abandonou. A traição, ele diz, Alexandre, o latoeiro, me traiu. Enfrenta privações terríveis naquela prisão úmida e escura. Pede, me traz a capa, porque estava passando frio, às vezes à noite.
chegava a 0 grau naquelas prisões. Uma terrível prova que esse homem passa a enfrentar. Enfrenta ingratidão. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Todos me abandonaram. A minha primeira defesa. Bem, amigos, eu gostaria de concluir essa história extraindo algumas lições para a nossa vida. Algumas lições importantes. A primeira delas é que não importa quão longe tenhamos ido de Jesus, quão malignos fomos contra Deus e contra os seus servos, e que não há caso perdido para Deus. Não há caso perdido. Se Saulo de Tarso vivesse nossos dias, nós diríamos: não, esse homem não tem cura. Esse é um homem que está já embalado para o inferno. Nós, com toda certeza, não iríamos ter nenhuma expectativa com relação à conversão desse homem. Mas Deus não tem causa perdida. Não importa aonde tenhamos ido longe de Deus, Deus pode nos perdoar também. Deus pode nos perdoar. Não há limite para o perdão de Deus. Eu acredito que você não foi um assassino como Paulo, que você não foi um herege, um perseguidor como aquele homem, mas Deus salvou esse homem e o perdoou. Deus pode perdoar você também, meu amigo. A segunda lição é esta: que não há caso perdido para Deus. Quem sabe você se acha uma pessoa perdida, você acha que não tem mais solução para a sua vida, você tem pensamentos de morte, inclusive. Não, meu amigo, há solução na sua vida também, como houve solução na vida de Paulo. Deus pode salvá-lo também. Se houve esperança para ele, há esperança para você e para mim também. Não há caso perdido para Jesus. Não há caso perdido. Outra coisa, amigo, Deus não olha a sua aparência física. Deus não olhou para a aparência de Paulo. Paulo era um homem feio, um homem que tinha um nariz avantajado, era baixinho, era careca, tinha pernas arqueadas. O texto bíblico diz que a presença dele era desprezível. Deus pode te usar, meu amigo, não importa a tua aparência. Ele não era o tipo cheguei. Se Deus pode usar um homem como esse, Deus pode usar você também. 1 Samuel 16, verso 7, diz que Deus não olha para a aparência, Deus não olha como o homem olha, porque o homem olha a aparência física, mas Deus olha para o coração. E Deus quer fazer uma obra na tua vida. Não olhe para a sua aparência, não se olhe no espelho. O espelho de Deus vai transformar você. Outra coisa, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se coloca nas mãos dele. O mundo ainda está para ver. O mundo ainda não conhece o que Deus pode fazer com um instrumento nas suas mãos, por mais frágil que ele seja. O mundo ainda está para ver. E por fim, meu amigo, eu diria: se Deus pode transformar Saulo de Tarso, Deus pode transformar a sua vida também. Mudar o seu coração, transformar a sua vida. A tua vida pode se transformar numa bênção, de uma maldição em uma bênção neste mundo. Você pode deixar seu nome na história. Seu nome na história dos homens de Deus dessa terra. Entrega teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Ele. E Ele vai fazer uma obra especial. Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, entro em Tua presença, meu Deus. Acabamos de ouvir a história de Saulo de Tarso, que se transformou no grande Paulo da Bíblia. Este Teu servo, Senhor, que terminou seus dias na prisão mamertina em Roma,
de onde saiu para ser decapitado pelo carrasco. Ele sabia que seu fim se aproximava. Tanto é, meu Pai, que ele declarou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos os que aguardam a sua vinda. Esse homem defendeu seu apostolado no livro de Gálatas, concluiu dizendo: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele estava falando das cicatrizes que carregava em seu corpo, das chibatadas e pedradas que levou o Senhor. Ao contrário dos que defendem a teologia da prosperidade, esse homem andou pelo caminho inverso, começou rico e terminou pobre, doente, por amor à tua causa e por amor ao Senhor, meu Pai. Oro por todas estas pessoas que assistem este vídeo, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, perdoa esta pessoa assim como perdoaste Paulo. Transforme esta pessoa assim como transformou o grande Paulo, Senhor. Usa essa pessoa assim como usaste Paulo. Limpa este coração. Tire toda a dor, todo o medo, toda a insegurança. Que as portas se abram. Como diz o profeta Isaías no capítulo 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Eu declaro a vitória na vida dessa pessoa, em nome de Cristo, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.